Luísa Sonza, ela é racista? As pessoas são misóginas com ela? Por que todo mundo odeia essa mulher? Hoje eu vim aqui falar uma sequência de fatos pelos quais as pessoas não curtem muito a Luísa Sonza e não amam muito a Luísa Sonza. Só que assim, durante a carreira dela, várias mini tretinhas e várias mini coisinhas assim aconteceram. Então eu não vou conseguir trazer tudo, até porque nada... Eu ia dizer que nada é relevante. Não, nem tudo é tão relevante assim. Mas se você lembra de alguma coisa aí que você quer contar nos comentários, pode contar nos comentários que eu vou fixar, dar like, tudo isso. Todas essas coisas. Entendeu? Vamos lá? Let's go? A Luísa entrou aí no mundo dos famosos e da fama quando ela começou a namorar com o Whindersson Nunes. E eu não sei se vocês acompanhavam eles nessa época, mas eu acompanhava e eles eram a meta de casal. Ela tinha, 18 anos e ela era muito maneira, assim, eles viajavam pros Estados Unidos, daí ela usava, uns moletons, tirava umas fotos Tumblr, e daí ela gravava, eu não lembro se era Story ou se era Snapchat, mas era um dos dois, do dia a dia deles. Então, assim, ali foi se criando o casal do momento e todo mundo queria saber tudo que tava acontecendo com os dois, inclusive eu também queria saber. Fora que o Whindersson tava sempre... O Whindersson passou, 200 anos no ápice, né? Ele tava, só crescendo cada vez mais na carreira dele. Então, assim, foi um momento... Foi um momento. Eles se conheceram porque ela já cantava, ela seguia uma linha meio voz e violão, que também era o que tava famoso, assim, no momento. Eu lembro de ir pro YouTube escutar a capela de versão de funk, meninas respondendo funk e coisas assim do gênero. A gente tava nesse momento do YouTube e ela cantava voz e violão e ela conheceu o Whindersson, provavelmente numa bagulho de... cantor, como é que é? Enfim, eles se conheceram aí no meio da música e quando eles começaram a namorar, eles estouraram e foi assim continuou. E assim se foi. A primeira vez que teve uma tretinha, assim, com o nome da Luísa Sonza foi porque no casamento dela com o Whindersson, em 2018, ela se atrasou muito pra entrar, né, no casamento e ela não chorou. E aí a galera começou a odiar ela por ela não ter chorado no próprio casamento dela. Não tem sentido, né? Não tem cabimento. Enfim, daí ela veio, né? E se pronunciou e disse que, gente, eu atrasei 3 horas. Eu passei 3 horas dentro de um carro, calor pra caralho. Eu aqui com essa maquiagem escorrendo, com esse cabelo feito, com esse vestido, com a trolha. Eu chorei, eu estava emocionada. Só que depois de 3 horas, não tem que aguenta também. E daí, assim, foi isso que ela falou. Todo mundo aceitou, mas, né, depois disso, na carreira dela, ela começou a seguir uma linha mais pop. Ela começou a fazer, uns pop meio Anitta, assim, e, gente, tava dando muito certo. Inclusive, assim, no início, não que eu tenha tentado ser fã da Luísa Sonza, mas eu gostava muito de acompanhar ela, entendeu? Porque ela é uma menina do interior do Rio Grande do Sul que nem eu, entendeu? Ela mora em Itacuru, né? Tá, né? Eu vou botar aqui. Pra quem é do Rio Grande do Sul aí, fica entre Chapecó e Erechim ali no meio, assim, ó, segue a linha ali do norte, entendeu? Eu vou deixar aqui pra vocês também. Então eu lembro dessas coisas acontecendo e eu lembro também do que foi, assim, a maior bomba do momento, que foi o término de Luísa Sonza com o Whindersson Nunes. Pra vocês entenderem quando que aconteceu o término da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, ela tinha acabado de lançar a música Flores com o Vitão, que era uma música que tinha um teor ali mais... E no clipe da música acontece mesmo umas esfregações entre Luísa Sonza e Vitão. Então a galera já tinha ficado de olho. A galera já tava nervosa com essa situação. E daí, uns dias depois, término. E assim, gente, eu sei que atualmente o Vitão é aquela coisinha, né? Aquela coisinha, né? Aquela coisa, né? Mas nesse momento aqui, o Vitão era o must have do momento, assim. Dos caras que tocavam violão e cantavam no YouTube, ele era o mais famoso. Eu lembro que ele veio pra minha cidade, assim, e minhas amigas surtaram, porque ele era muito gato, todo mundo queria o Vitão, entendeu? A gente tinha 12 anos de idade, mas enfim, não interessa, todo mundo queria o Vitão. Então, assim, nesse momento ele era desejadíssimo. Então, quando aconteceu um clipe de esfrega-esfrega entre Luísa Sonza e Vitão, a galera ficou chocada, entendeu? Ficou chocada, porque ela era casada, né? Uma mulher casada. Então, assim, aconteceu o término, todo mundo ligou, né? Clipe da Luísa Sonza com o Vitão se esfregando. Término de casamento. Luísa Sonza começou a namorar o Vitão logo após o término. Ai, gente, pra que fazer isso também? Pra que fazer isso também? Começo de namoro entre Vitão e Luísa Sonza. Conectaram tudo e chegaram na seguinte conclusão que o Whindersson Nunes foi corno, entendeu? O Whindersson Nunes foi corno. E daí, no momento que chegaram nessa conclusão... Meu Deus!
Todo mundo estava falando disso. O Twitter estava indo à loucura. Todos os canais do YouTube falavam sobre isso. Passou na televisão várias vezes, por anos seguidos. Todo mundo falava dessa teoria. E a Luísa Sonza, desde o início, falou: gente, não, ninguém traiu ninguém. Não, isso não aconteceu. Parem com isso, por favor. Quando eu gravei o clipe me esfregando no Vitão, a gente só tava tipo assim, pô, é o nosso clipe, das nossas carreiras. É só minha carreira. Parem com isso, por favor. Quando um ator beija uma atriz no filme, vocês estão falando que ele tá traindo a mulher dele ou é só a carreira dele? Entendeu? Seguiu essa vibe aí. Só que a galera não engoliu. E o Whindersson Nunes, ele não falou nada também. Tipo assim, inclusive até depois disso, ele chegou a fazer umas piadas com ele ter sido corno, se não me engano. Mas ele não chegou e falou assim: não, gente, não fui corno. Parem de falar mal da Luísa. Ele nunca disse isso. Então a galera pensou: pô, realmente ela chifrou o Whindersson Nunes. Vamos parar com isso aí. E daí, gente, depois disso, que já tinha sido uma bomba na carreira dela, ela tomou ali um processo por racismo. Ai, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por que aconteceu? A Luísa Sonza estava tocando num hotel em Fernando de Noronha, um hotel caríssimo, aquelas coisas, né? Fernando de Noronha é caro. Não sei nem quão caro é, mas eu sei que é muito caro. E daí ela estava tocando nesse hotel caríssimo e ela pediu um copo de água. Mas ela não pediu um copo de água para as 200 milhões de funcionários que tinham lá, com certeza todos padronizados usando a roupa do hotel. Não, ela pediu para uma mulher que provavelmente estava usando uma roupa caríssima, provavelmente estava usando muitos ouros e que era negra. Isso aí, ela pediu um copo d'água para uma mulher que estava hospedada no hotel, a Isabel, que é uma advogada, inclusive. E daí a Isabel falou: caralho, né? Luísa, não dá pra te defender. Vai se fuder. E meteu um processo nela. Inclusive, gente, o processo terminou ali em 2023, tá? Elas chegaram num acordo e a Luísa Sonza reconheceu que foi um ato racista aí da parte dela. Então, gente, se ela reconheceu, não vamos dizer que não aconteceu, porque aconteceu. Ela reconheceu que aconteceu. Elas chegaram num acordo depois disso. Então, vamos... Entendeu? Fãs, Luísa Sonzers... Oh, meu... Daí também, nesse momento, tudo junto, gente, tudo junto foi acontecendo. Ela lançou uma música super feminista, que foi escrita por 5 homens. Uma música Girl Power, escrita por 5 homens. Daí, gente, e juntou com hipocrisia. Depois disso, muita gente largou a mão da Luísa Sonza, mas ela continuou sendo balaladíssima. Gente, ela tava assim, ó, a carreira dela tava cada vez crescendo mais, entendeu? Não tinha como você ir numa balada gay, numa festa gay e não escutar uma Luísa Sonza. E eu digo isso porque assim, ó, eu sei a coreografia de Cachorrinhas Au de tabela só de ver os viados dançar. Numa rana em Passo Fundo. Pra que quem sabe. Oh, meu Deus, que lugar desgraçado. Só que assim, dessas pessoas que continuaram sendo fãs da Luísa Sonza, um povo foi se perdendo durante o caminho, porque a Luísa Sonza começou a ser cringe pra caralho. Isso começou a ser cringe pra caralho. Gente, desculpa falar assim desse jeito, mas é a realidade, entendeu? Ela começou a postar uns stories assim, mulher, para. Assim, uma vibe meio... como se ela fosse a personagem principal, entendeu? E, gente, se eu fosse famosa do jeito que ela é, sendo cantora, fazendo tour mundial, gente, eu também ia me sentir a personagem principal. I'm sorry. Mas ela se sente personagem principal de um jeito too much. E daí a galera não aguentou. A galera não... Eu falei, vamos botar o dedo na ferida e lançar Campo de Morango. E ainda cortei a metade da música. Sabia que a música era maior? Eu cortei a metade. Daí, gente, mais uma junção de coisas que aconteceu. A Luísa Sonza fez um tweet falando assim: vocês precisam escutar muito MPB pra entender o que eu quero trazer nas minhas músicas. Vocês precisam escutar muito... vocês têm muito Chico Buarque pra vocês entenderem o que eu tô trazendo aqui. Entendeu? Vamos lá. E a galera ficou meio assim. Porque, gente, assim... não tô falando que é ruim ou que é bom. Eu tô falando que até ali, no percurso da carreira da Luísa Sonza, todas as músicas tinham sido numa vibe mais assim... bota a bunda no chão, bota o cu pro alto, cambalhota... E daí o povo estranhou um pouco ela falando que, né, tu precisava ser uma pessoa meio culta ali, meio conhecedora, pra entender a era nova dela. E daí teve o plus de... ela começou a namorar Chico Moedas, que era um cara que trabalhava, ou trabalha ainda, não sei direito, na Cazé TV. Daí começaram esse relacionamento, Chico Moedas e Luísa Sonza, e desde o início foi memes, porque ele parecia odiar ela.
Gente, ele ia nos podcasts, esse homem não gostava dessa mulher. Era nítido, dava pra ver que ele não suportava ela assim. Ele não te quis 3 vezes. Não, gente, eu não vou acreditar. Vamos de... Não quer falar sobre isso? Não, pode ficar à vontade. Tá, eu convidei... Não, pode não, vamos brigar. Eu convidei o Chico... Releva. Sabe a parte que ele falou, chegou em 40 minutos? Ele falou, não, chegou em 40 minutos, se você me chamar. Se você me chamar, eu vou em 40 minutos. Eu falei, beleza, então vamos no show do Caetano. Aí primeiro ele falou, posso comprar passagem? Ele, sim. Eu falei, pode comprar. Aí ele não me respondeu mais. E eu... No Quanto outro tempo dia, isso? Ele tava pesquisando a passagem. Primeira vez. Não. Aí ele, primeira vez. Eu falei, e aí, tudo bem? Vai dar certo? Você vem mesmo? Primeira vez. Aí ele, fui fazer... tava no Casé ontem, pensei melhor, acho melhor... me dá um tempo pra pensar, acho melhor, acho muito louco você me chamar, acho muita não sei o quê. Ah, você falou isso? Isso você não contou, né, Chico? Aí ele você pulou não essa contou. parte. Aí ele já pulou pro show do Caetano. Mas o que eu tive que ir, mano, camisa. A sorte é que eu sou atacante. Se eu não fosse atacante, meus amigos, eu tava até hoje. Já beleza. tinha desistido No na ringue. Não vou segundo. fazer... Beleza. Fala. Boa batata. Por que você escondeu aquilo da gente, Não, Chico? aí tá, beleza. Aí depois, de novo, deu outro. Faltam uns 2 dias, assim, pra ser o dia do show, né? Aí no outro dia. Eu falei, não, tá. Daí eu mandei mensagem pra ele, falei, vamos e tal. Dele, não, tudo bem, vou comprar passagem. Aí passou outro dia, eu falei, ei, comprou passagem? Ele, pensei melhor. Vamos, não sei o que, se ver daqui, sei lá o que ele falou. Nem prestei atenção, mano. Eu mandei 3 áudios pra ele. Eu falei, caralho, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Aí Mas xinguei, ela ele falou me assim. xingado. Não, foi assim mesmo. Ela falou assim. Falei, um absurdo, né? Você tá me fazendo de palhaça. Não, depois eu li os... Eu tô gritando, puta que Não pariu. tá. Aí depois eu até li nossa conversa de jogo, eu falei, agressiva, né, mano? Não sou assim, amor. E daí ele falou... E ele mandou só assim, olha, foda. Só que daí, num relacionamento que está fadado ao sucesso, não. Um relacionamento fadado ao fracasso. O que você não imagina que uma das partes vai fazer? Você não imagina que ela vai fazer uma música com o nome desta pessoa. A Luísa Sonza fez a música Chico. Com o nome do namorado dela de 3 meses, que claramente odeia ela. Foi isso que a Luísa Sonza fez. E daí, gente, um pouco depois do lançamento dessa música, que já foi bombástico, o Chico traiu a Luísa Sonza. Ele traiu a Luísa Sonza no banheiro de um bar. Assim, todo mundo ficou sabendo. Foi o boom do momento. Todo mundo falando sobre a corna da Luísa Sonza, coitada. Deve ter sido uma barra aí pra ela aguentar. E daí, teve um plus nessa história. Que sempre tem um plus nessa história, né? O plus é, ela foi na Ana Maria Braga, escreveu uma carta para o Chico, leu essa carta na Ana Maria Braga enquanto chorava desesperadamente. A Ana Maria Braga chorando, ela chorando. Um desespero total. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a 2 por um momento no banheiro sujo de um bar. De resto é só amor. Paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você. Invalidando tudo que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer.
A verdade é que eles acreditam em tudo isso. E, gente, assim, ó, não tem uma pessoa que não pegou ranço dessa mulher. Gente, foi muito escroto. Foi desnecessário. Foi assim, ó, não digo nem vergonhoso, porque foi mais que vergonhoso. Quando eu vi a primeira vez, eu senti que minha alma estava descolando do meu corpo, porque foi too much pra qualquer um. E olha que eu sou dramática. Ali foi too much pra qualquer um. E daí o ranço sobre esta mulher se instaurou de vez. Ali foi a última respirada das pessoas que assim, não sou nem contra nem a favor. Não, a partir daqui, ou você era contra ou você era a favor, porque não teve como. Foi muito horroroso. A partir daqui, as pessoas começaram a pensar também, não sobre os escândalos pessoais da vida da Luísa Sonza, mas sobre a carreira da Luísa Sonza. Porque daí ela começou a postar mais sobre a carreira dela, assim, postar no sentido de, ela postava falando merda. E daí as pessoas ficavam brabas. Mas assim, nesse sentido assim. Porque a última vez que a Luísa Sonza entrou aí no vamos ver, assim, de uma briga com a internet, foi a papo de um mês atrás, que inclusive eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre, e daí as pessoas pediram pra fazer um vídeo no YouTube falando sobre. Porque ela postou alguns stories. Eu vou deixar aqui os stories. Eu tô mal pra caramba aqui hoje. Eu deveria estar no hospital agora, e eu não tô dando o meu jeito aqui. E eu vou lá, virar de cabeça pra baixo, pra fazer a porra de uma coreografia que é capaz ainda de vocês reclamarem, tá? A gente muda uma estrutura o tempo todo de show, de um show que nem tem era, mas eu quis fazer pra vocês com uma estrutura que é um gasto absurdo, tá? Com troca de look, com looks caros, que são caríssimos aqueles looks que eu tô usando, com uma ideia que é diferente, mesmo sem nem ter era. Eu poderia ter enfiado uma banda ali e eu feito na porra do chão. E aí, se fosse talvez um homem ou qualquer outra coisa, vocês iam achar lindo, iam achar o máximo, entendeu? A gente se arrebenta pra fazer as coisas. Eu mudo todo um formato de show pra fazer um show que não tem era. Eu tô fazendo cor, eu tô construindo uma história inteira. Ano passado, a gente foi número 1 na porra da Argentina. Entendeu? Então são N coisas que acontecem. Eu estou lançando 2 álbuns esse ano e vocês têm coragem de reclamar de mim? Vocês têm coragem de reclamar, de falar alguma coisa de mim, da minha carreira? Pelo amor de Deus, eu não cheguei aqui ontem. Eu não cheguei aqui fácil nem de graça. Pelo contrário, eu gasto muito dinheiro. Esse ano eu tenho Coachella. Você sabe quanto a gente gasta só pra levar, só de passagem? Ou você acha que a gente tem muito retorno? A gente gasta mais do que a gente ganha pra entregar pra vocês. Ai de vocês de reclamar de mim. Porque eu vivo pra isso aqui, eu vivo pra agradar vocês, eu faço de tudo. A gente trabalha dia e noite, problemas vão acontecer e tem muita coisa que a gente tá fora do controle. E vocês, na verdade, ao contrário, tinham que valorizar mais a gente e fazer o resto do país e fora valorizar mais a gente, porque o que a gente faz é sobre-humano, entende? Então, não, gente, eu não vou aceitar bobagem, nem de vocês, nem de ninguém, tá bem? E outra coisa, gente, vocês deveriam, em vez de estar preocupado com o engajamento de hoje ou de amanhã, que é só postar 4 fotos de bunda ou biscoitando, ou fazendo qualquer coisa que eu consigo de volta, isso não é um problema. Vocês tinham que estar feliz que eu tô me preocupando em não virar uma artista datada, porque eu tô indo pra 10 anos de carreira, gente. Vocês acham que eu não tenho que pensar em outras coisas também, a não ser, um número hoje, um número amanhã? São coisas que a gente pensa pra ter a longo prazo, entendeu? Gente, eu acabei de lançar um álbum de bossa nova. Sabe? Vocês têm noção da pressão que é isso? Vocês têm noção que o quão foda foi o nível que eu fui aclamada? Isso é importantíssimo, isso deve ser considerado. Vocês estão com uma cabeça desse tamanhinho, com uma artista com uma cabeça enorme, com um cérebro enorme, entendeu? Então, não dá, gente. Eu não vou ter paciência pra vocês falarem bobagem. Eu acho que fica feio. Vocês são tão inteligentes. Pensem um pouquinho mais. E daí não pegou muito bem, né, gente? Não pegou muito bem porque, assim, a Luísa Sonza, eu tenho certeza que ela ganha muito dinheiro. Que ela movimenta uns milhões aí. E, assim, tem gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai ver os milhões. Nem 1 milhão. Nem nada. Quer dizer, acho que 1 milhão. 1 milhão vai ver? Vai ver 1 milhão? Então, assim, nós meros mortais que trabalhamos para ir no mercado e comer e pagar uma conta de luz e fazer uma coisa assim, nós ficamos chocados. Eu me incluo nessa, tá? Porque eu fiquei um pouquinho chocada, assim, da Luísa Sonza reclamar, assim, desse jeito, sendo que no momento que ela falar, gente, vou me aposentar, ela tem dinheiro pra se aposentar, ela bota ali render 1% ao mês, e ela, gente, tá aposentada, entendeu? Se foi. E o meu sonho é me aposentar.
Por isso que pegou tão forte no meu coração. O meu sonho é estar aposentado. Então, ver um ser humano que pode estar aposentado, não se aposentar e ainda reclamar... Bom, gente, então, é mais ou menos isso que aconteceu. Como eu disse, é um resumão. Existem vários stories dela falando coisa que a galera pegou ódio no coração. Dela falando coisa aleatória, assim. Várias, gente, várias vezes aconteceu. Mas é basicamente isso. Luizer Sonzers. Não me agridam fisicamente, tá bom? E se me agredir também... hoje provavelmente vai sair outro vídeo de tarde sobre o Burzum e o Varg. Não tem nada a ver com a Luísa Sonza, né? Mas vejam o vídeo que vocês vão gostar, tá bom? Enfim, beijo.